Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. A Univale será responsável pelo monitoramento da atividade pesqueira em Santa Catarina. A parceria foi formalizada entre a Univale, a universidade, e também a Petrobras. A intenção é medir o impacto da produção de petróleo e gás na localidade do Pré-Sal na atividade pesqueira. Qual é o prejuízo que isso pode acarretar? Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o professor Paulo Ricardo Pezzuto, que é o coordenador desse projeto aqui na universidade. Obrigado, professor, pela sua presença. Professor, esse é um momento bastante importante, né? Para todo o meio ambiente, para toda essa questão da pesca, né? Como é que foi feita essa parceria entre a Petrobras e a universidade e que importância isso pode ter futuramente aí no estoque pesqueiro, no impacto aí da pesca industrial e artesanal também? Isso. Bem, olá a todos, é um prazer estar aqui falando desse nosso novo projeto. É um momento muito importante para a universidade, para o setor pesqueiro catarinense também, e na verdade de toda a região que nós chamamos da Bacia de Santos, dos estados que contempla os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e também aqui Santa Catarina, onde esse projeto será executado. A Univale se responsabilizando pelo estado de Santa Catarina, obviamente, e mais 3 instituições parceiras que estarão executando uma atividade semelhante nesses outros estados. Esse projeto ele é uma consequência das condicionantes do licenciamento ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo da Petrobras na área do pré-sal, nessa Bacia de Santos. Então, o IBAMA, no processo de licenciamento dessas atividades, estipula uma série de requisitos, de condicionantes, de tarefas que têm que ser cumpridas pela empresa, e dentre essas condicionantes está o monitoramento da atividade pesqueira em toda essa região, tanto industrial quanto artesanal. E além do monitoramento da atividade em si, toda uma caracterização socioeconômica e estrutural dessa atividade na mesma região. Então, como parte desse processo, a Petrobras, que já tem uma parceria, outros projetos que ela já executou e vem executando com a Univale, mais uma vez recorreu à universidade, no sentido de estabelecer esse contrato para que nós fôssemos desenvolver essa atividade. Ela terá uma duração de 2 anos e meio, a duração total do projeto. E, claro, tem como um dos primeiros focos, como você bem disse, uma análise bastante científica, bastante detalhada sobre as interferências, as sobreposições, as interações entre a atividade de exploração, produção, transporte de óleo e gás nessa região e a atividade do petróleo. Mas, em paralelo, o processo de monitoramento em si, ele também acaba produzindo dados que são de interesse muito mais geral. Todo o setor pesqueiro, tanto industrial como artesanal, o setor científico que pesquisa as atividades de pesca, o próprio governo no processo de gestão pesqueira, enfim, toda a sociedade ela terá acesso aos dados de forma agregada, que serão disponibilizados durante o projeto, e poderão fazer uso desses dados, dessas informações nos seus planejamentos, na sua tomada de decisão, nas suas pesquisas. Então, o impacto é bastante grande dos produtos que serão gerados. Inclusive para a indústria também é interessante para ela conhecer, né, o seu campo de trabalho também, né, professor? Sem dúvida, é essencial. Como toda atividade produtiva que é realizada no Brasil, e em qualquer lugar do mundo, é essencial que ela seja acompanhada, essa atividade, e que se tenha indicadores, que se tenha um número sobre o desempenho dela. Quanto se está produzindo a safra atual de milho, de soja, nossa produção agropecuária, nossa produção mineral, tudo isso é contabilizado no país e é utilizado pelos tomadores de decisão nos diversos níveis para o seu planejamento, enfim, para o funcionamento do setor. Na pesca não é diferente, é necessário saber quanto nós estamos produzindo, o que nós estamos produzindo, onde estamos capturando, até para subsidiar, como eu disse, eventuais tomadas de decisão de incremento de captura ou redução de captura ou modificação do meio, da forma como se captura. E, infelizmente, o Brasil, ao longo dos últimos anos, veio passando por um processo de desestruturação
dessa chamada da estatística pesqueira, do monitoramento da atividade. E hoje, efetivamente, salvo uma ou outra exceção, em termos do litoral brasileiro, dos estados litorâneos do Brasil, nós não sabemos, não temos a menor ideia do quanto se está capturando, o que está sendo capturado, por quem. Então é como se nós estivéssemos com o setor da economia navegando às cegas. Então o projeto aqui em Santa Catarina pretende retomar esse trabalho, oferecendo novamente esses dados a toda a sociedade, de modo que nós possamos voltar a ter uma base mais sólida para analisar a situação do setor e tomar decisões acerca dele. O senhor falou navegando às cegas, isso prejudica até o monitoramento também do defeso na realidade, né? Talvez colocar o defeso num certo período, mas que há necessidade de um outro período para esse controle, é isso, professor, também? Isso, sem dúvida, porque a pesquisa pesqueira, ela pode ser feita com base em uma série de fontes de informação ou estratégias de pesquisa. Por exemplo, ela pode ser feita a partir de embarcações de pesquisa, onde o pesquisador vai para alto mar e estuda os estoques pesqueiros diretamente no oceano, e é uma estratégia muito importante para determinados tipos de análises, de levantamentos de dados. Mas é indispensável que também acompanhe, se conheça como está se dando a atividade pesqueira sobre esses mesmos recursos. Qual é a tecnologia que vem sendo usada? Qual é o chamado esforço de pesca que vem sendo empregado? Quantas embarcações nós temos capturando aqueles recursos? Qual é o nível de mortalidade que ele vem sofrendo? Em que épocas, né? Então, nós não podemos desacoplar, vamos dizer, essas várias estratégias de pesquisa, é preciso que elas caminhem juntas. E hoje nós, como eu mencionei, nós praticamente não temos nada em termos de monitoramento pesqueiro no Brasil, salvo ainda o Rio Grande do Sul, São Paulo, que vem mantendo seus sistemas funcionando. E isso provoca também um déficit em termos de acompanhamento de pesquisa sobre esses recursos, com implicações, como você disse, às vezes na melhoria da gestão da atividade, baseada nos dados científicos. Pois é, essa melhoria de gestão é interessante, a gente já acompanha bastante o setor pesqueiro, né, através de matérias que fizemos aqui pela TV Univale, e muitos armadores até reclamam que existe um número exagerado de embarcações, por exemplo, pescando a sardinha, né, apesar de que o estoque da sardinha esteja controlado, né? Sim. Esse levantamento também vai fornecer esses dados também, o que o governo, inclusive, pode depois utilizar para a concessão de licenças, é isso? Claro, o foco, evidentemente, do projeto em si, é claro que ele cria uma série de expectativas e isso é muito importante porque contagia o setor, quer dizer, nós precisamos engajar todos esses grupos interessados na pesca de Santa Catarina no projeto, mas o projeto em si ele não vai ter o foco na questão da gestão pesqueira, mas os dados que serão produzidos poderão subsidiar novas análises, novas tomadas de decisão sobre isso. Então, o dimensionamento de frotas, como você menciona, a frota de cerco que captura a sardinha e as demais pescarias, no momento em que nós retomarmos esse controle de produção, se poderá utilizar esses dados para essas análises científicas para poder se calcular exatamente, olha, estamos acima, não estamos acima do recomendado, qual seria esse nível de esforço, esse número de embarcações recomendado, ou seja, os dados produzidos poderão ser utilizados por novas pesquisas da própria universidade ou de outros centros do Brasil para justamente se chegar nesse tipo de resultado. Agora, professor, assim, em outros locais, né, onde há exploração do petróleo, né, o litoral do Rio de Janeiro, o litoral de Sergipe, já existem pesquisas como essa de impactos da exploração na questão do estoque pesqueiro, já existe esse monitoramento? Isso. Então, veja, o nosso projeto aqui, que é o Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira no Estado de Santa Catarina, a sigla, o nome será o PEMAP Santa Catarina,
Ele faz parte do PEMAP-BS, Projeto de Monitoramento da Atividade Pesqueira na Bacia de Santos. Então, é um grande projeto conduzido pela Petrobras, como eu disse, como condicionamento imposto pelo IBAMA, no qual o Rio de Janeiro, através da FIPERJ, a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Pesca de São Paulo e a Fundepag, uma fundação do Estado de São Paulo, farão um trabalho semelhante nesses outros estados, o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, nós aqui, a Univale, em Santa Catarina, e os resultados desses 4 estados serão depois agregados, ou seja, serão analisados em conjunto, as instituições trabalharão em conjunto para fornecer um cenário global completo da atividade pesqueira e da atividade de exploração de petróleo em toda essa grande região do litoral brasileiro. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto novamente a conversar aqui com o professor Paulo, que é o coordenador desse projeto aí que a Univale vai fazer aí para a Petrobras aqui em Santa Catarina aí para o monitoramento aí da atividade pesqueira no estado. O painel Univale volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. O convidado de hoje é o professor Paulo Ricardo Pezzuto, que é o coordenador do projeto de monitoramento da atividade pesqueira em Santa Catarina, parceria que foi formalizada entre a Petrobras e a Univale para medir os impactos aí da atividade do setor de petróleo e gás na pesca, na atividade pesqueira aqui do litoral de Santa Catarina. Professor, como é que vai funcionar, então, esse projeto? O senhor falou que a partir de 1º de agosto, o senhor falou no primeiro bloco, isso, né? E como é que vai funcionar, como é que a Univale vai se envolver em todo esse grande projeto? É uma tarefa bastante desafiadora para nós, o projeto, pela dimensão que o setor pesqueiro possui em Santa Catarina. Nós temos, o estado de Santa Catarina, ele produz anualmente em torno de 25% a 30% de todo o pescado capturado no litoral brasileiro. Então ele é muito representativo. É um contingente que nós não temos certeza mais de precisamente quantos são, mas é alguma coisa entre 15 e 20 mil pescadores artesanais no estado, em mais de 370 localidades de pesca, nos 36 municípios. Então é um mundo realmente bastante grande para conhecer e para monitorar. Para dar conta desse desafio, nós estaremos com uma equipe de 43 pessoas envolvidas, são 13 profissionais já do corpo permanente da universidade, entre professores e técnicos, e mais 30 técnicos que nós contratamos especialmente para o desenvolvimento do trabalho. São profissionais de nível superior, que vieram de diferentes partes do Brasil, inclusive, por meio de um processo de seleção bastante rígido. E essa equipe estará a partir agora, já está, a partir de hoje, inclusive, atuando ao longo do litoral com uma frota de 15 veículos e elas estarão baseadas no que nós chamamos em 10 cidades-sede, 10 municípios-sede. Itajaí, que é o QG do projeto, digamos, aqui no campus central da Univale, e nós teremos equipes espalhadas ou sediadas em Joinville e São Francisco do Sul, na região norte, Itajaí, como eu mencionei, e Bombinhas, aqui no centro-norte, Biguaçu e Florianópolis, na região central, Imbituba e Laguna, no centro-sul, e Araranguá e Passo de Torres, na região sul. Poxa, quase lá na divisa com o Rio Grande do Sul, Passo de Torres. Exatamente, é o último município do estado, né, e aí fazendo divisa com o Rio Grande do Sul. A partir dessa cidade-sede, as equipes com o veículo farão monitoramento de um determinado conjunto de municípios no entorno nessa própria cidade-sede e num conjunto de municípios no seu entorno. Então, no caso do monitoramento da pesca artesanal, ele vai ser feito por amostragem, nós não vamos controlar absolutamente todas as atividades de captura, os desembarques que nós chamamos,
nós estruturamos um processo estatístico bastante detalhado, de modo que por amostragem se possa quantificar ao longo do ano qual foi a produção por espécie, por município, por tipo de arte de pesca em cada um desses municípios da costa e depois somar tudo isso para o estado. No caso da pesca industrial, ela está fortemente concentrada aqui em Navegantes e Itajaí, um pouco em Porto Belo e Laguna, que também é um polo importante. Tem o entreposto lá, né? Isso, exatamente. Que é um porto pesqueiro, na realidade. Porto pesqueiro, né? Isso. Nesses locais, nós vamos retomar a atividade que a Univale já fez de monitoramento pesqueiro entre o ano 2000 e 2012. Nós já controlamos a produção pesqueira industrial, por um método censitário, que nós chamamos. Então, nós teremos equipes específicas que estarão visitando diariamente todas as empresas de pesca nessa região e coletando as informações junto às embarcações e às próprias empresas. E uma terceira abordagem do projeto envolve a caracterização socioeconômica dos pescadores artesanais, o mapeamento de todas as infraestruturas de apoio à atividade, as entidades ligadas ao setor e também o cadastramento de 100% dos pescadores artesanais e das suas embarcações. Para isso, nós teremos uma outra equipe específica que vai percorrer o estado de norte a sul. Eles começam agora na metade do mês de julho em Itapoá, no litoral norte, e em julho de 2018 estarão terminando lá em Passo de Torres, e esperamos que aí sim nós tenhamos o conhecimento de quantos pescadores estão atuando exatamente em cada cidade, o seu perfil socioeconômico, as suas embarcações e todas as infraestruturas de apoio, trapiches, fábricas de gelo, locais de reparo de petrechos, de redes, etc., ao longo de todo o litoral de Santa Catarina. É bom, assim, esse monitoramento é interessante da pesca artesanal, porque pouco se conhece também, né? E isso pode servir de base para as prefeituras, né? E até para o governo federal na implantação de projetos sociais para esses pescadores, que há a colônia de pescadores, mas realmente é preciso que haja um conhecimento maior sobre a pesca artesanal, né, professor? Não tenha dúvida, Maria. Nós, do ponto de vista da pesca industrial, nós temos bem claro a dimensão que representa essa atividade no estado aqui de Santa Catarina, no Brasil. Anualmente, a produção pesqueira industrial de Santa Catarina, ela oscila entre 100 mil e 160 mil toneladas de pescado. É um volume muito expressivo para os padrões do Brasil. No caso da pesca artesanal, as estatísticas que existem, que são bastante antigas e defasadas, em que pese o esforço das instituições que levantaram esses dados, mas elas apontavam produções anuais da ordem de 6 mil a 8 mil toneladas de pescado pela pesca artesanal. Certamente, os valores reais são muito maiores do que esses. E nós pretendemos, justamente com essa abordagem estatística fortemente estruturadas, tentar chegar numa estimativa mais realista sobre essa atividade. E eu acredito, não tenho dúvida, que no momento em que nós pudermos dimensionar o real tamanho da contribuição da pesca artesanal na produção de alimento no litoral catarinense, da sua importância socioeconômica, isso poderá reverter em frutos bastante positivos para esse próprio setor. Existe alguma brecha assim, nesse projeto aí que vai monitorar também a pesca amadora ou não, professor? A princípio não. Nós temos, o foco ele está bem concentrado, no caso, na pesca comercial, que é a artesanal e a industrial, mas nós temos até estudado, né, a possibilidade de agregar a informação da pesca amadora. Mas isso depende de uma análise metodológica, de até logística, mas nós não estamos descartando essa possibilidade. Que há um contingente grande, principalmente no entorno aí, da reserva do arvoredo, né, e tudo isso, que há um contingente aí da pesca da espada, pacotes de turismo que levam para a pesca da espada, né? Então existem vários locais da costa, essa atividade é importante, mas dessa realmente não se conhece praticamente nada. Se nós conhecemos pouco da artesanal, da amadora, pior ainda esse cenário. Então, mas nós temos que ver o escopo do projeto, ele é bastante definido, a Petrobras e o IBAMA definem muito bem qual é o tamanho da nossa tarefa, nós temos que nos manter nesse trilho,
mas nós precisamos avaliar essa questão, né, da pesca amadora para eventualmente incorporá-la se a gente notar que isso é realmente significativo e precisaria ser apontado, havendo perna, condição, quem sabe nós conseguimos atentar para esse problema também. Que já é uma tarefa bastante grande essa do monitoramento somente da pesca artesanal, que não existem muitos dados. Né? Exato, é bastante grande, é um desafio realmente enorme, mas nós estamos preparados, a universidade não economizou esforços para apoiar o projeto, não está economizando, e nós temos também certeza absoluta que todo o setor pesqueiro vai se engajar no projeto, e eu acredito que nós daqui a 2 anos vamos ter, 2 anos e meio, teremos resultados bastante interessantes para divulgar para a sociedade. Embora muitos resultados já comecem a ser divulgados ao longo do projeto, porque nós estruturaremos um portal na internet específico sobre o projeto, onde os dados, na medida que eles forem sendo coletados, depurados, tal, eles já vão começar a ser disponibilizados ao público, todo o público interessado, de modo agregado, para já ir acompanhando e tendo uma noção de como está desenvolvendo a pesca catarinense, agora 2016 até 2018. Até para a imprensa é interessante, porque às vezes a gente vê muitos números desencontrados na realidade quando a gente vai fazer uma matéria do setor pesqueiro, né? Tanto do setor pesqueiro como da atividade mesmo artesanal. Então, às vezes, os números são desencontrados, os números precisos são melhores, ficam mais claros, né, professor? Claro. Até para nós, jornalistas, e trabalhamos no setor, cobrimos o setor, é interessante também, né? Sim, o portal vai ter as informações que estarão disponíveis a todo o público, a imprensa, e nós contamos, né, com a imprensa, o papel importante da imprensa na divulgação, nesse acompanhamento dos resultados do próprio projeto, porque ajuda na divulgação, no engajamento de toda a sociedade, porque no final das contas o objetivo, o interesse é comum. Então, a imprensa realmente tem um papel bastante importante para nós. Tá certo, professor. Muito obrigado aí pela sua presença e sucesso aí nessa... É um caminho bastante longo, mas com certeza vai obter bastante resultados, né? Certamente. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, professor. O Painel Univale fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.